Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Vou refletir com os amigos 3 assuntos: espiritualidade, racionalidade e superstição. Será que é possível nós exercermos uma espiritualidade mantendo um pensamento racional? Consideramos que sim, mas consideramos que existem muitas pessoas que vinculam a espiritualidade a pensamentos supersticiosos, crenças que não têm nenhum respaldo numa coerência em relação à própria vida, à própria existência. Por exemplo, quem já não viu uma pessoa andando pela calçada e de repente se depara com uma escada encostando em uma parede, e de modo que dava para a pessoa passar naturalmente debaixo da escada e seguir o seu trajeto, mas a pessoa prefere parar, dar a volta na rua e continuar depois da escada, para não ter que passar debaixo da escada. Não por medo de cair alguma coisa lá de cima, às vezes não há perigo nenhum, mas por uma superstição. A pessoa acha que se passar debaixo da escada vai dar azar, vai acontecer alguma coisa ruim. Ou alguma pessoa está saindo de casa e de repente se depara com um gatinho preto passando na frente dela, que é um lindo, o gato preto é lindo. Mas a pessoa olha e acha que aquilo ali já é um sinal que o dia dela vai ser horrível. E coloca aquilo na cabeça e às vezes o dia acaba sendo horrível mesmo, não por causa do gato preto, mas porque ela colocou aquilo na cabeça. Nós percebemos que o pensamento supersticioso está impregnado em toda a cultura humana, principalmente na Idade Média. Na Idade Média, como a ciência não era muito desenvolvida, as pessoas acreditavam em coisas mirabolantes. Quanto mais ciência, menos superstição. Quanto menos ciência, mais superstição. Só que a superstição, além de estar impregnada nas crenças, ela também pode ter origem em patologias psicológicas. Nós sabemos que existe o chamado TOC, que acomete a muitas pessoas, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que muitas vezes faz as pessoas terem comportamentos não racionais, como, por exemplo, a pessoa fechar uma porta várias vezes, testar várias vezes uma porta para ver se ela está trancada realmente, de uma forma obsessiva. Uma pessoa às vezes entra num lugar, numa festa, ou no teatro, ou no cinema, e na hora de sair, só sair se for pela mesma porta, não admitir que seja outra porta. Isso às vezes causa um transtorno muito grande na vida pessoal desse cidadão, porque ele só quer sair pela mesma porta que ele entrou, por um motivo inconsciente que às vezes nem a própria pessoa consegue explicar. Então o transtorno obsessivo compulsivo muitas vezes se misturam sob a cortina, sob uma imagem de superstição. E às vezes a pessoa acha que aquilo é superstição, que é uma crença, e não se trata para resolver aquilo ali. Em relação aos números também acontece muito isso. A pessoa tem uma fixação com alguns números, a 666, e aí de repente está esperando na fila do banco lá para tirar uma senha. Quando tira a senha, sai lá 666, em vez da pessoa ficar ali para ser atendida, a pessoa vai embora porque sai um número que a pessoa acha que dá azar. Não vamos entrar aqui em estudos profundos cabalísticos que estudam os números, mas o que nós estamos dizendo é que a vida saudável é uma vida que leva em conta a coerência da funcionalidade das coisas. Pode ter números, uma quantidade de números que são mais funcionais para um determinado tipo de trabalho, mas não quer dizer que aquilo ali tem que ter uma aura mística de azar ou de vitória de acordo com os números. E isso, quando a pessoa começa a mergulhar muito nessas crenças, pode ser sinal de uma patologia psicológica, de um transtorno obsessivo compulsivo. Bom, mas tirando esses devaneios mentais, tem como nós termos uma relação com a espiritualidade, uma vivência espiritual, porém de forma lúcida e racional? Tem. E daí que a reflexão de hoje vai nessa linha.
Porque se por um lado existem pessoas que saem acreditando em tudo, em ideias mirabolantes, por outro lado tem pessoas que não acreditam em nada, que desvinculam totalmente o lado espiritual da sua vida, sendo que a espiritualidade faz parte da nossa vida. São aquelas pessoas que negam, os negacionistas, que negam que existe algo que transcende a matéria. A própria ciência vem comprovando que a matéria em si não é matéria, é uma energia que se manifesta em estados vibratórios diferentes. A física quântica vem mostrando isso. E a gente percebe que tem como adentrar o universo espiritual mantendo a sua razão, mantendo a sua criticidade, mantendo a sua coerência, o seu olhar racional. Por exemplo, existe uma fórmula matemática chamada sequência de Fibonacci, que foi um senhor, um Leonardo Fibonacci, que descobriu essa sequência. Na verdade, ele não descobriu, os gregos já sabiam dessa sequência na natureza. Ele criou o sistema, ele descobriu o sistema matemático, que são formas que existem na natureza que seguem o mesmo padrão, misteriosamente seguem o mesmo padrão em tudo. São fórmulas, por exemplo, do caracol, aquelas fórmulas, aquele redemoinho ali no formato dele, o redemoinho da água quando ela se forma, ou de um tornado, ou do sistema solar. Esse indivíduo descobriu que existe um padrão matemático em todas essas formas da natureza. E ele colocou isso em números. Ele colocou uma sequência 0, depois 1, aí soma sempre os dois últimos que vai dar o terceiro número. Então, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1, 2. No caso, 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 21. E vai infinitamente. É uma sequência de padrão que está em tudo na natureza. E ele foi estudando isso cientificamente, com o pensamento racional, e daí ele empreendeu, e dá para nós empreendermos, que existe uma inteligência por detrás da natureza, que a natureza não é fruto do caos. Usando uma linguagem espiritualista, podemos dizer que é como se fosse a assinatura de Deus na natureza. Existe um padrão em tudo, um padrão exato, matemático em tudo. Pitágoras já falava isso 500 anos antes de Cristo. Então a gente começa a perceber que tem como pesquisar a espiritualidade mantendo um pensamento racional, sem cair no pensamento supersticioso, sem cair em ideias mirabolantes que podem prejudicar a nossa própria vida. E é muito importante desmistificar essas questões, para que a espiritualidade seja mais real na nossa vida, não fruto de imaginação, para que a gente perceba que o fenômeno espiritual é real, porque o fenômeno espiritual ele sempre esteve na história humana. Quando nós estudamos, por exemplo, pesquisas na área da arqueologia, nós percebemos que ali os pesquisadores comprovaram que as mais antigas civilizações demonstravam traços de espiritualidade, religiosidade. Eles escavaram e descobriram utensílios que as pessoas usavam para fazer rituais no sepultamento de alguma pessoa da comunidade, em épocas antigas, antes da escrita. Então, esse lado religioso, esse pensamento espiritual, esse pensamento que existe algo a mais, que transcende o mundo físico, é algo que sempre existiu na cultura humana e merece ser estudado cientificamente, assim como as manifestações espirituais objetivas, palpáveis, como, por exemplo, as curas espirituais. Não se pode negar que existem curas espirituais em todas as religiões. Curas que, às vezes, a medicina, a ciência não consegue explicar, através dos seus exames apenas. Então, nós percebemos
curas espirituais, sonhos prescientes, ou seja, premonitórios. Todos nós já vemos casos assim, e nós mesmos temos experiências nesse campo, de sonhar e de repente aquilo acontecer durante o dia. E isso é comum nós vermos pessoas relatarem também. Outros casos que muitas vezes não dá para se explicar apenas pela ciência, né? Como o fenômeno mediúnico, por exemplo, uma expansão de consciência. Existem casos sérios ligados à espiritualidade, presenças espirituais que muitas pessoas sentem e que em cada religião se dá um nome diferente. Em uma religião coloca o nome lá de guias, outro espíritos superiores, em outras religiões é anjo da guarda, outro anjo guardião. Cada um dá um nome quando são presenças espirituais boas. Mas existem, sempre existiu na história humana essa realidade. Todos os livros sagrados de todas as religiões mostram essas presenças espirituais. Seja os livros sagrados do budismo, seja a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, seja o Bhagavad Gita, do hinduísmo, seja todos os livros, a gente percebe ali manifestações espirituais. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que é possível ter um pensamento racional e aprofundar no estudo espiritual. Consideramos, sim, que a mente humana, nesse estágio que estamos aqui na Terra, não consegue assambarcar a compreensão absoluta do universo. Nós somos imperfeitos, a nossa mente é limitada para isso. Então, para algumas questões, nós ainda não conseguimos explicar e temos que deixar para aprofundar futuramente nelas, quando tivermos capacidade consciencial para isso. Mas nas questões que já estão no campo do nosso raciocínio, é importante nos conservar dentro da razão, porque a fé, ela só se torna inabalável quando ela pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Isso é uma fala de um grande educador chamado Allan Kardec. Então, a fé racional é a fé mais sólida. Você lida com o fenômeno compreendendo melhor o que está acontecendo ali. E, ao mesmo tempo, você não sai acreditando em tudo, mas, ao mesmo tempo, também você não nega aquilo que está ocorrendo. Você caminha com equilíbrio. Você caminha no caminho do meio, como Siddhartha Gautama, o Buda, dizia. É o caminho da razão, o caminho da fé, da espiritualidade. Essa espiritualidade é que nós esperamos que a civilização tenha um dia. Uma espiritualidade real, lúcida. Uma percepção que nós temos algo que transcende a matéria, que transcende o próprio corpo físico, mas uma percepção baseada sempre na razão. É isso aí, meus amigos. É apenas uma singela reflexão que trouxemos aqui para irmos refletindo como que está a nossa fé. A nossa fé é uma criação, é uma crença que diante dos desafios da vida se desmantelam, ou a nossa fé, ela está uma fé mais sólida, baseada num pensamento mais lógico, mais coerente. Deus na nossa vida é fruto apenas de uma teoria mental ou é fruto de um coração, de uma consciência desperta, de uma constatação? O que é melhor, eu crer ou eu saber que aquilo é real? Qual é a fé que realmente é mais sólida? Vai aí essas perguntas retóricas para desenvolvermos cada vez mais a nossa consciência rumo a um estado de percepção das coisas mais lúcido, mais espiritual e, ao mesmo tempo, sentindo o amor de Deus permeando todo esse universo, permeando a nossa vida
mesmo diante das nossas dores, das nossas dificuldades, perceber a presença dele em nosso coração, em nosso ser e em toda a natureza. Um grande abraço aos amigos e mais para frente nós continuaremos algumas reflexões sobre essas temáticas. Fiquemos todos em paz.